Já sentiu que certos acontecimentos seguem um roteiro antigo, escrito há séculos por mãos invisíveis, muito antes de termos consciência deles? E se a morte de um papa não fosse apenas o fim de uma liderança, mas o último eco de uma profecia esquecida? E se estivermos vivendo exatamente o momento descrito por antigos visionários como o marco do fim de uma era? Seria o Papa Francisco o último nome antes do Apocalipse? Se você é fascinado por temas enigmáticos, mistérios enterrados pelo tempo e conexões proféticas entre passado e presente, então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode transformar sua visão sobre a história, o tempo e talvez sobre o próprio destino da humanidade. Era madrugada quando os sinos da Basílica de São Pedro soaram com um timbre diferente. O Vaticano acabava de confirmar: o Papa Francisco havia morrido. Às 7h35 da manhã de 21 de abril, a voz do Camerlengo ecoou solenemente entre os corredores milenares da Santa Sé. O bispo de Roma retornou à casa do Pai. A notícia correu o mundo com a velocidade de um raio, mas na Praça São Pedro, o silêncio foi ainda mais ensurdecedor. Milhares de fiéis, paralisados, olharam para o céu nublado como se aguardassem um sinal. Aquela manhã não parecia comum. Ela carregava algo a mais. O ar estava pesado, denso, como se uma era tivesse acabado ali, naquele instante, diante dos olhos do mundo inteiro. Nos dias anteriores, Francisco já havia mostrado sinais de cansaço. Durante a celebração da Páscoa, surgiu sobre o papamóvel pálido, silencioso, com um aceno quase imperceptível. Suas palavras foram poucas, como se cada uma custasse esforço. Muitos atribuíram aquilo à idade, à recente internação por pneumonia, mas para outros, aquele breve gesto de mão e aquele olhar distante diziam muito mais. Era como se ele soubesse, como se estivesse se despedindo não só da vida, mas da própria missão. Para uma parcela silenciosa da Igreja, aquilo foi mais do que um ciclo natural da existência. Foi o início de algo, um marco, um sinal. Por trás do silêncio que envolveu o Vaticano naquele dia, antigos murmúrios voltaram à tona. Vozes esquecidas no tempo, carregando uma profecia que teria atravessado séculos para, talvez, se cumprir diante de nossos olhos. Tudo começa no ano de 1139, quando um arcebispo irlandês chamado Malaquias viajava rumo a Roma. A lenda diz que, ao tocar os portões da cidade sagrada, foi tomado por um êxtase profundo. Ali, teria recebido uma série de visões, não de anjos nem de santos, mas dos futuros líderes da Igreja. 112 ao todo, não nomes, mas lemas, frases curtas, em latim, que descreveriam o espírito, a origem ou o destino de cada papa que viria depois. Esses lemas foram mantidos em segredo por séculos, só sendo publicados oficialmente em 1595, pelo monge beneditino Arnold de Wion, quase 400 anos depois da morte de Malaquias. Por quê? Porque algo tão impactante só foi revelado durante um período de disputas intensas dentro da Igreja. Alguns acreditam que a lista foi ocultada por conter previsões perigosas, outros, que foi criada naquela época para influenciar as eleições papais. Mas o fato é que os primeiros lemas parecem coincidir de forma precisa com a trajetória de diversos papas, desde Celestino II, eleito em 1143, até o século X. É aí que começa o mistério. E também a dúvida. Ao longo da história, os lemas foram ganhando interpretações cada vez mais simbólicas. Por exemplo, Flos Florum, ou Flor das Flores, foi atribuído a Paulo VI, cujo brasão continha 3 flores de lis. João Paulo I foi relacionado ao lema da meia-lua, pois sua eleição coincidiu com uma lua nova. João Paulo II, por sua vez, foi chamado de do trabalho do sol, pois nasceu e foi sepultado em dias de eclipses solares. Coincidências? Interpretações forçadas? Ou sinais que só fazem sentido depois de revelados? Mas é no último lema que a profecia ganha contornos sombrios, o 112º, o fim da lista. Ele diz: na derradeira perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará seu rebanho em meio a muitas tribulações. E quando essas provações terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Depois disso, mais nada, nenhuma linha, nenhuma continuação, apenas fim. Essa lacuna final, esse ponto sem retorno, acende um alerta em estudiosos e místicos há gerações. Afinal, quem seria esse Pedro Romano?
Ele já chegou? Está para chegar? Ou pior ainda, já foi embora sem que percebêssemos? É neste ponto que o nome de Francisco entra na história, não apenas como mais um pontífice, mas como possível figura-chave de uma narrativa muito mais antiga do que imaginamos. Se o último lema da profecia fala de um pastor chamado Pedro, que conduziria o rebanho em tempos de angústia, muitos se perguntam, por que associar esse perfil ao Papa Francisco? Afinal, ele não se chama Pedro, não nasceu em Roma, e à primeira vista, parece não ter ligação direta com essa descrição. Mas é aí que o simbolismo começa a falar mais alto que os fatos. Quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa, ele escolheu um nome inédito na história da Igreja, Francisco, uma homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro, ou seja, filho de Pedro. Além disso, como bispo de Roma, Francisco representa não apenas a liderança espiritual da Igreja, mas também carrega simbolicamente o título de pastor da cidade das Sete Colinas. Roma, o coração do catolicismo. A conexão, embora indireta, começa a tomar forma, mas os sinais não param por aí. Sua eleição foi um marco, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro não-europeu em mais de 1000 anos. Uma mudança radical, que por si só já representava o início de uma nova era. Francisco foi um líder carismático, mas também controverso. Enquanto muitos o aclamavam por aproximar a Igreja dos pobres, dos marginalizados e dos excluídos, outros viam nele uma figura que diluía os pilares da fé. Falava sobre ecologia, imigrantes, abusos sexuais dentro do clero, perdão, tocava feridas, criava pontes, mas também rachaduras. A cada passo ele parecia unir e dividir ao mesmo tempo. Para muitos teólogos e estudiosos da profecia, essa dualidade se encaixa perfeitamente no retrato de um tempo de provações. Um Papa que carrega o nome de um filho de Pedro, que governa Roma e que caminha sobre um terreno instável, cercado de crises espirituais, morais e globais. Teria ele sido o tal Pedro Romano, estaríamos diante do pastor profetizado, e não percebemos? Durante os anos em que Francisco esteve à frente da Igreja, o mundo pareceu mergulhar em um turbilhão de eventos que, para muitos, não foram apenas crises comuns, mas avisos, presságios, ecos de algo muito maior. Em pleno século XXI, vivemos pandemias globais, guerras crescentes, escândalos e um avanço tecnológico que nos força a questionar a própria essência do que significa ser humano. Tudo isso, enquanto a fé, outrora o pilar da civilização ocidental, parece ruir em silêncio. Um dos momentos mais marcantes de seu pontificado aconteceu em 2020, durante a Sexta-feira Santa. Chovia em Roma, a Praça São Pedro estava completamente vazia, e ali, sob a escuridão, apenas Francisco, sozinho, sentado diante da cruz. Uma imagem que correu o mundo e deixou muitos sem palavras. Suas palavras naquela noite ainda ecoam: Senhor, não nos abandone na tempestade. Para os que conhecem a profecia, aquela cena foi quase cinematográfica, um símbolo silencioso de que o pastor já estava pastoreando seu rebanho no meio das tribulações. As guerras se intensificaram. Oriente Médio, Ucrânia, África, Mar Vermelho. A sensação de que estamos sempre à beira de um novo conflito global se tornou parte da rotina. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, alertou: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, pois é necessário que isso aconteça. No meio disso tudo, outra ameaça cresceu de forma silenciosa: a inteligência artificial. O que antes era apenas ficção, tornou-se realidade. Máquinas que pensam, que tomam decisões, que aprendem e controlam. Quem decide o que é certo ou errado, quando já não é mais o ser humano quem aperta o botão? O próprio Vaticano, sob o comando de Francisco, chegou a realizar encontros globais para discutir ética digital e os riscos de uma tecnologia sem limites morais. Francisco alertou: sem uma bússola espiritual, a tecnologia pode se tornar uma nova forma de dominação. E há ainda outro sinal, talvez o mais discreto e devastador: o esvaziamento da fé. A Europa, berço do cristianismo, caminha a passos largos para a secularização total. No Brasil, jovens se afastam cada vez mais das igrejas. Nos Estados Unidos, cresce o número dos que não se identificam com nenhuma religião. A fé, que sempre guiou o rebanho,
hoje parece se desfazer como fumaça. E tudo isso, segundo a profecia, aconteceria sob o comando do último pastor. Seria esse o verdadeiro tempo das tribulações? Se a profecia de São Malaquias termina com um líder em meio a grandes tribulações, também é preciso observar como o próprio ciclo do papado foi interrompido de forma nunca antes vista. Até 2013, todos os pontífices morreram no cargo, exceto por raríssimos casos, perdidos nos séculos. Mas naquele ano, o Papa Bento XVI renunciou. Pela primeira vez em mais de 600 anos, um pontífice abdicava do trono de Pedro, sem estar às portas da morte. Quando Francisco assumiu, iniciou-se um tempo de dualidade inédita. 2 papas vivos, um no poder e outro em oração. Muitos se perguntaram, ainda que em silêncio, quem realmente era o pastor legítimo. Agora, com a morte de Francisco, temos uma quebra ainda mais significativa. Pela primeira vez na era moderna, 2 papas consecutivos não encerraram o pontificado da maneira tradicional. Um abdicou. O outro morreu fragilizado, num cenário que mais parece o fim de um enredo profético. Mas os detalhes vão além do simbólico. Francisco já havia deixado claro em vida: não desejava ser enterrado nas criptas papais do Vaticano, onde repousam seus predecessores. Seu desejo era um sepultamento simples, longe do centro da autoridade romana, na Basílica de Santa Maria Maior. Esse gesto, aparentemente pequeno, rompe uma tradição de séculos, como se mesmo em sua morte, ele estivesse declarando o encerramento de um ciclo sagrado. Uma era que começou com Pedro, o apóstolo, e que agora, muitos acreditam, pode ter sido encerrada por aquele que representa o Pedro romano. E se for verdade, o fim já não está à frente. Ele está atrás de nós. E o que vem depois disso ainda está por ser revelado. Com a morte do Papa Francisco, a Igreja entra em um período conhecido como sede vacante. A cadeira de Pedro está oficialmente vazia. Um novo conclave será convocado. Cardeais do mundo inteiro se reunirão secretamente sob os tetos da Capela Sistina. Esperarão pelo sinal da fumaça branca, o anúncio de um novo nome, um novo líder. Mas, e se dessa vez não houver nome algum? E se a fumaça nunca subir? E se o que estamos prestes a viver não for uma continuidade, mas um rompimento? A profecia de São Malaquias não dá margem para sequência. O último lema é definitivo: Pedro, o romano, e então o julgamento. Depois dele, não há outro. Não há continuação. Não há redenção. Apenas fim. O que nos leva a uma pergunta perturbadora: e se o próximo Papa, se existir, já não fizer parte da linha profética? E se for algo novo? Ou pior, algo falso? Alguns estudiosos mais radicais apontam para a possibilidade de que o próximo líder espiritual não será um pastor legítimo, mas sim uma figura de ruptura, um líder carismático, porém enganoso, um antipapa travestido de renovação. O início de uma nova era, não de fé, mas de confusão, de divisão, de julgamento. Se o último pastor já se foi, então o que vem agora? Às vezes, o fim não chega com trovões, mas com um silêncio estranho no céu, um vazio onde deveria haver certeza. E se estivermos vivendo o último capítulo, não apenas de uma liderança, mas de uma era inteira? A profecia termina com um nome, e depois, o juízo. Francisco se foi. E agora, o que nos espera? Um novo pastor ou o silêncio antes da sentença? Se tudo isso despertou em você mais perguntas do que respostas, é porque talvez essa seja a verdadeira missão de uma profecia. Não prever o futuro, mas nos acordar no presente. Comente abaixo o que você pensa sobre tudo isso. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Curta, compartilhe este vídeo e leve essa reflexão adiante, porque a história está apenas começando. Aviso: este vídeo tem caráter narrativo e interpretativo. Não se trata de uma afirmação factual ou doutrinária, mas de um convite à reflexão sobre temas antigos que continuam a provocar questionamentos no presente.